gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Félix e este é o Plano Infalível. No episódio de hoje... No Plano Infalível de hoje, eu vou aproveitar a estreia do filme do Doutor Estranho, que tem o incrível Benedict Cumberbatch, e a mais incrível ainda, a mulher incrível demais, que é Tilda Swinton, e falar de uma HQ então do Doutor Estranho. Eu vou falar de Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento. É uma HQ que saiu nas gringas originalmente em 1989. Aqui a sua primeira edição foi em 1991 pela editora Abril, custou 300 cruzeiros, gente. 300 cruzeiros é muito legal. E saiu ainda naquele formato de grampo, ainda era um formatinho assim, mas não tão trabalhado quanto o atual, que saiu em 2013 pela editora Panini, que já é capa dura, possui 86 páginas e tem um preço de R$21,90. É o que eu chamo de bom, bonito e barato, porque é o seguinte, tem um ótimo roteiro, de verdade, tem uma edição muito legal, né, capa dura e tudo mais, muito bonitinho, bem feitinho, e custa só R$21,90. Eu acho assim que é custo-benefício maravilhoso, super recomendo. O roteiro desta HQ é de Roger Stern, tem um desenho de Mike Mignola, que é mais conhecido por Hellboy, né, pelo seu trabalho em Hellboy, e tem a arte final e as cores de Mark Podger. O interessante dessa HQ, assim, uma das coisas que logo me chamou a atenção foi o português deles. Tem um roteiro, tem um português, tem um vocabulário mais rebuscado. Claro, isso foi além. Então o que é que significa? Significa que se você quiser melhorar o seu vocabulário, olha, você pode ler essa HQ e quem sabe anotar umas palavrinhas para adicionar ao seu vocabulário. B, o fato dele ser mais rico, o fato dele utilizar outras palavras para conseguir expor aquilo ali que ele tá pensando, termina tornando o jeito de contar aquela história mais rica. E, vamos lá, isso se deve também um pouco a um personagem chamado Mestre Gengis, que é um dos personagens centrais, um dos primeiros plots dessa HQ, que essa HQ meio que tem dois plots, e ele fala de uma forma mais enigmática e mais rebuscada mesmo. Mas por quê? Tem um motivo. O Mestre Gengis, ele é tipo assim, um cara que tá super ligado no universo e em suas forças. Tanto é que a sua mente, a sua consciência já nem lhe pertence mais. Tipo, pertence ao universo, então ele sequer consegue se comunicar de uma forma que as pessoas consigam compreender claramente. É como se ele falasse meio que por através de enigmas, mas não exatamente querendo ser enigmático, mas é porque tanta coisa ele passa ali pela sua mente. Veja bem, o universo está passando pela mente dele que ele não consegue então ser uma pessoa muito clara. Aí também esse vocabulário mais rebuscado, legalzinho. Banana. E aí então a sua consciência, a sua mente, lhe é devolvida porque vai ter um grande desafio, que é o desafio do Mago Supremo, de quem vai receber o título de Mago Supremo. E quando ele recebe de volta essa mente dele, ele até sai andando, tá? É engraçadinho. O título de Mago Supremo é dado pela deidade Vishanti, mas para isso é preciso vencer um desafio. Quem é que pode concorrer a este desafio? Todas as pessoas que saibam manejar a arte do misticismo, ou seja, que tem alguns poderes mágicos e que saiba lidar com aquilo ali. Não necessariamente um iniciante, mas que tenha recebido esse chamado e que tenha sido meio que escolhido pelos Vishanti para poder então participar deste desafio. Como é que se faz para vencer esse desafio? Você tem que libertar um Mestre Gengis do seu casulo de cristal. Mas, porém, contudo, todavia, como existem vários outros mestres ali do misticismo concorrendo, pode sobrar apenas um. Então você vai ter que derrotar todos esses outros mestres que estão querendo ali concorrer, como você também vai ter que libertar o Mestre Gengis. Parece fácil, mas não é. Ou talvez você não tenha achado fácil desde o início, mas enfim. E aí, quem conseguir derrotar todo mundo e libertar o Mestre Gengis, ganha. Quem é Vishanti, né? O que é essa deidade? Ela é formada... Oi, Salem, tudo bem, gente? Salem não é um Vishanti. Não, ele não faz parte, mesmo que nós tenhamos aqui Agamotto, né? Representado por este tigre. Salem não é Agamotto, nem um pouco. Salem é Salem, meu demônio de estimação. Mas então, quem é Vishanti? Vishanti pode ser tanto considerado uma deidade com 3 personalidades, ou 3 personalidades que formam uma unidade. Não é muito bem claro isso no universo da Marvel. Ele é formado por Agamotto, que é o tigrinho aqui, por Oshtu, que é essa brodinha aqui, e por Rogoth, que ele tanto às vezes aparece como um senhor de barba, como também pode aparecer como simplesmente este homem. Tá, mas vamos lembrar aqui que o Doutor Estranho, ele já possuía esse título de Mago Supremo, que ele herdou do seu mestre, né, que é o mestre ancião, que foi quem treinou ele, quem introduziu ele ao mundo do misticismo, ao mundo do poder, que ele herdou quando esse mestre morreu, quando o seu mestre ancião morreu. E esse é um título do Mago Supremo da Terra e a dimensão a qual ela pertence, porque existem outras dimensões. Mas aí rolou novamente esse desafio, porque de tempos em tempos ele acontece para saber se vai haver um novo Mago Supremo ou se vai permanecer com a pessoa que já possui. E quem ganhou o desafio, que eu tô dando mais ou menos já um spoiler, mas enfim,
Quem ganhou de fato este desafio foi o Doutor Estranho. Ele continuou com o título de Mago Supremo. Não foi desta vez que ele perdeu o título, e isso já aconteceu mesmo que temporariamente. Isso aconteceu quando ele utilizou de magia negra e não conseguiu suportar toda essa força e ainda assim manter esse título. Daí, o título de Mago Supremo passou então para o Irmão Voodoo. Porém, contudo, todavia, o Irmão Voodoo morreu e ele recebeu novamente este título, e dessa vez sabendo lidar com magias negras e ainda assim permanecer como o Mago Supremo. Tudo uma questão sempre de evolução, não é mesmo? E aí, quando ele ganha esse título de Mago Supremo, ele então tem um dever. Veja só, não é uma opção, não é uma escolha. Ele tem o dever de, como Mago Supremo, realizar o desejo de algum outro feiticeiro ou de alguma outra pessoa que tenha sobrevivido aos ataques do cristal. Porque veja só, quando eles estavam um atacando o outro, ou então tentando derrotar o cristal que servia como casulo do Mestre Gengis, o cristal meio que também contra-atacava eles. E existia uma outra pessoa que conseguiu sobreviver a esses ataques, que foi o Von Doom, o Doutor Destino. É muito interessante, e aí eu volto àquela questão do vocabulário que eu estava falando, de como é construída essa história. A palavra destino, ela é repetida várias e várias vezes durante a história. E aí vai amarrando tudo do começo ao fim. Daí eu ter dito que o roteiro também é importante por causa disso, porque construiu muito bem essa narração. Claro que, né, nosso Stephen, nosso Doutor Estranho, ele meio que dá uma chiadinha por ter que realizar um desejo do Doutor... Gente, eu tô com medo de Salem. Sai daí, vai, gato. De Von Doom, que afinal de contas, né, é ditador da Latvéria e tudo mais, mas faz parte da filosofia Vishanti. Então qual é o desejo de Victor Von Doom, o Doutor Destino, nesta HQ? Ele quer libertar a alma de sua mãe, Cynthia Von Doom. E aí agora eu vou dar um foco, mais um pequeno foco, no segundo plot que possui essa HQ. E ele quer libertar a alma de sua mãe de quem? Ora, de quem mais que não o Mephisto, né? Porque todo mundo faz um pacto com o diabo desse demônio, desse príncipe das mentiras, e sempre dá merda. Queridos personagens da Marvel, parem de fazer pactos com o Mephisto, porque nunca dá certo. Ele é o príncipe das mentiras. Aprendam, pelo amor de Deus. E a história do Doutor Destino tem um quê meio de novela mexicana. Entenda, não é que seja ruim, porque não é porque tem um quê mexicano, de história mexicana, que é ruim. Eu nem acho novelas mexicanas ruins. Mas é porque tem um drama, assim, bem dramático. Como é que é a história dele? Ele quer libertar a alma de sua mãe, que ela vendeu, que ela fez um pacto com Mephisto. Sendo que ele sequer chegou a conhecer a mãe dele, que era uma cigana extremamente poderosa, uma cigana mágica extremamente poderosa, porque ela morreu quando ele era bebê. E mesmo assim, ele ainda tem lembranças dela. Aí o que acontece? Ele simplesmente dedicou a vida dele toda, todo o conhecimento em artes mágicas e todo o conhecimento em ciência que ele adquiriu foi simplesmente e apenas e exclusivamente para libertar a alma de sua mãe desse pacto com Mephisto. Veja só, o Doutor Destino, ele manja bastante, mas manja bastante mesmo de misticismo, mesmo que o forte dele ainda seja a ciência. E ele dedicou toda a sua vida apenas para libertar a mãe dele. Ele simplesmente, quando foi pra faculdade, e ele foi tipo um fodão na faculdade dele, ele aprendeu tudo o que ele tinha pra saber, tudo que os professores dele sabiam no curso da faculdade. Então é um cara muito inteligente. Aí tem todo o desenvolvimento, então, deste segundo plot. Eu não vou contar agora, mas tantos spoilers assim, eu ainda assim quero que você leia, e tem algumas surpresas nessa história. Tem a menção de como o Doutor Estranho chegou a se tornar o Doutor Estranho, e aí esse foi um dos motivos que eu gosto bastante desta HQ, porque tem tanto a questão do Mago Supremo, de como se tornar um Mago Supremo, como também tem uma pincelada de como é que o Doutor Estranho se tornou Doutor Estranho, como também tem pincelada na história de Doutor Destino. Eu acho que é uma HQ bem rica. E o mais interessante, breaking news, tem nudes, sim, tem o Doutor Estranho peladinho. Mentira, não tem, porque Minhola botou assim, tipo, uma sombrinha ali nas coisas, aí não dá pra ver, mas enfim. E aí então a gente pode dar um foco agora na arte do Minhola. Aqui é bem diferente desse geralzão de HQs de super-heróis, que é aquela coisa assim mais definida. O estilo do Minhola chega a algo parecido, que conversa bastante com uma HQ europeia. Lembra muito de ilustrações de livros e tem um traço mais suave. Não é aquela coisa assim mais gritante, impactante, típico pop art de HQs de super-heróis. Em conjunto a isso, também tem a escolha das cores de Mark Badger, que ele foi muito feliz.
Tanto no espaçamento da HQ, em vez de ter aquele espaço em branco, ele pintou tudo em preto. Na primeira parte da HQ, né, no primeiro plot, você vê que ele tem uma paleta de cores que lembra um pouco a coisa de arco-íris. Porque como tem aquele prisma, né, prisma quando bate a luz, cria o arco-íris. Então você nota que ele escolheu um pouco aquela paleta com um pouco de verde, mas também que lembra muito o arco-íris. Agora sempre com um tom meio sombrio, sempre com uma lavagem meio sombria, que faz a gente entrar um pouco nesse mundo etéreo, nesse mundo místico. E a segunda parte, como a gente vai parar em Hades, que no universo Marvel é o inferno de lá, é o inferno onde vive Mephisto, aí ele escolheu umas cores mais quentes, bem típicas de inferno. Ou seja, voltando àquilo que eu estava falando no início, um roteiro que escolhe palavras específicas para contar a história, com um desenho com a pegada meio europeia de Mignola, que é maravilhosa, com as cores que faz você então entrar mais ainda naquele universo místico. Ou seja, uma HQ extremamente muito bem fechada. Olha que bonitinho, então nós temos aqui o Doutor Estranho, o Doutor Destino, nós temos Mephisto, aqui que eu tava falando da paleta de cores, né, cores mais quentes, típicas assim de um inferninho. E outra coisa muito interessante é que assim, Doutor Estranho e Doutor Destino, eles são expulsos do universo por Mephisto. Mephisto expulsa alguém do inferno. Que legal! Uma coisa que eu achei meio chata desta edição, mas aí eu acho que vai de pessoa pra pessoa, é que tem nenhum extra. Entenda, eu sou meio chata com extras. Eu não gosto de nem muito, nem nenhum. Tipo, tem algumas edições que metade é só extra, né? Você vai ler HQ, tem metade ali HQ, outra metade é só extras. Aí eu acho já demais, eu acho que é pra um público muito específico, mas não tem nada, nem uma introdução, nem ai, como é que foi desenvolvida essa HQ, nem nada do jeito, nem tipo assim, uns sketchzinhos, não tem nada. Eu achei meio chato. Então isso pra mim terminou se tornando um ponto fraco, apesar de que isso é algo extremamente pessoal. Não muda em nada a história no final das contas. E aí o que eu acho legal dessa HQ é exatamente pelo fato dela tocar tantos pontos diferentes de desses personagens, tanto da introdução do Doutor Estranho, como pôde continuar a manter o seu título de Mago Supremo, como também fala um pouco do Doutor Destino e desse universo do Doutor Destino, que mostra um pouco da personalidade deles. E o mais interessante é que você vê porque que o Doutor Estranho ele é tão respeitado no mundo da Marvel, porque que ele é o Mago Supremo, porque que ele é um cara tão pica das galáxias. Ele consegue se safar das coisas porque ele tem uma magia muito poderosa. E aí a gente lembra porque é que então ele é o guia de magia, que é uma das mutantes que usa também muito desse universo místico, e ela é extremamente foda, ela é muito poderosa, mesmo que às vezes eu acho que ela é meio subaproveitada, mas é aquele problema de personagens muito poderosos que se você utilizar os poderes deles soltos, simplesmente, tipo, vai, filha, usa aí tudo que você tem da merda, e é o que acontece com a Feiticeira Escarlate, que também é uma outra mutante extremamente poderosa, que também tem como guia o Doutor Estranho, e ela geralmente é uma personagem que é utilizada como plot twist no universo da Marvel. Tipo, a gente quer rebutar o universo Marvel, usa então a Feiticeira Escarlate, porque ela consegue desfazer aquela realidade, que é mais ou menos o que acontece em Dinastia M, que é uma das minhas sagas favoritas que eu pretendo falar. Então você vê porque que o Doutor Estranho é um personagem tão poderoso. Você tem ali a sua personalidade, você vê que de um cara extremamente metido, que se achava muito foda, passa a se tornar uma pessoa então mais consciente, uma pessoa mais humilde, ainda que tenha se tornado uma pessoa mais poderosa ainda. Você vê porque que ele continua sendo uma pessoa humilde, apesar de todo esse poder. Então o fato de você conseguir ter uma pincelada de todos esses personagens em uma HQ só, e muito bem contada, muito bem fechadinha, eu acho, tipo, maravilhosa. E se você terminou de assistir o filme e quer saber mais desse personagem, acho que super vale você ir depois na livraria, pegar esse HQ, ou então se você quer conhecer ele agora antes de ver o filme, também é uma boa opção. Não que necessariamente o filme tenha sido baseado nessa HQ, que não foi, mas essas informações terminam deixando tudo isso mais rico e termina também fazendo com que você tenha uma introdução melhor a esse personagem, ou venha conhecer mais ele. E este foi mais o Plano Infalível, e eu não sei se você sabe, mas no dia 29 de outubro o Plano Infalível fez um aninho. Exatamente, gente, ele fez um aninho! E aí então eu tô fazendo um sorteio, é isso mesmo, tô fazendo uma promoção de um ano, estou sorteando a HQ Superman, O que Aconteceu ao Homem de Aço e Belladonna. Para você participar, entre na fanpage do Plano Infalível, que lá possui todas as instruções. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e também entre no nosso site planoinfalível.com para ler mais textos sobre esse fantástico mundo das histórias em quadrinhos. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.